Especialista em negócios, opções financeiras, investimentos, a VF Money tem a proposta de trazer facilidades financeiras para quem busca essas opções no mercado ou quem também deseja aprender a investir, trabalhar melhor o dinheiro. Aqui comigo, o presidente da VF Money, Val Franco. E Val, eu já quero te perguntar de cara, Val, o que torna a VF Money diferente hoje no mercado financeiro? Ângela, essa é uma pergunta que eu respondo assim com muita felicidade. O que nós fazemos hoje no mercado? Nós nos tornamos hoje a fintech que mais cresce no Brasil. É por isso que nós chamamos que nós somos o banco digital que mais cresce no Brasil. Porque o que nós temos de diferente, na verdade, é o mesmo. Quando nós criamos o mercado da VF Bank ainda, antes da mudança do regulatório, eu fiz uma pesquisa de mercado e entendi que todos os bancos digitais trabalhavam de uma única maneira. Ela tinha ali uma comunicação direto no aplicativo. Se você tinha um problema ali de um Pix que não caiu, de uma transação que não deu certo, você precisava falar através de um chat de comunicação. Hoje tem as IAs, mas continua sendo um digital que está falando para vocês, e eu percebi que o Brasil ainda estava com essa defasagem de não querer falar mais com um atendente mecânico, com chat ou com 0800 que você ficava horas esperando e falava com um robô. E aí, dentro dessa lacuna, eu criei a VF Money com uma filosofia de banco digital mais humanizado do Brasil. E essa humanização se tornou diferente. Naturalmente que essa humanização fez com que as inteligências e também as inovações comerciais viessem à tona dentro da VF Money. Então, as linhas de crédito que nós colocamos hoje são linhas de créditos únicas no Brasil. Um exemplo é o próprio Beleza em Crédito. Não existe nenhuma fintech no Brasil que tenha uma linha de crédito como essa. E não existe banco também que tenha uma linha de crédito como essa, como também não tem o Crediplan. E isso fez com que essa inteligência inovadora de mercado nos levasse para um outro formato e o jogo ficou diferente. Então, ser o diferente dentro da VF Money hoje foi ter criatividade, inteligência, responsabilidade e levar junto com a inovação tecnológica a humanização. E eu pensei muito isso. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou chegar onde todo mundo chega. Simples assim. Então eu fiz o que ninguém faz para chegar aonde ninguém chega, mas de uma forma que eu conseguisse trazer essas pessoas que não chegaram a chegar junto comigo, junto com a VF Money. Então essa diferença de filosofia, essa implantação de tecnologia que não é só uma tecnologia digital, mas sim uma tecnologia humana, fez com que a VF Money se tornasse o banco digital mais humanizado do Brasil e a fintech que mais cresce no mercado. Se tornou hoje uma marca posicionada, inteligente, rápida, contextualizada e de uma forma que você fala com pessoas. Você fala com toda a nossa equipe de atendimento, inclusive comigo, o tempo todo, quando quiser. Isso se tornou diferente, apesar de ser igual, né? Mas de uma maneira que o diferente faz a diferença, leva para esse cliente, esse parceiro e todas as pessoas que se envolvem com a gente, entenda que a VF Money é uma operadora diferente, é um banco digital diferente e é um banco digital que faz da humanização a sua força, o seu elo de ligação com pessoas e o digital. Isso se tornou a VF Money, banco humanizado, aliás, a VF Money, o banco digital mais humanizado do Brasil. E falando do Crediplan, a gente vai falar também de outro produto, que é um dos carros-chefe aqui do Sim. banco, que muita gente aí já ouviu falar e tem curiosidade sobre ele, que é o Beleza em Crédito. Hoje o Beleza em Crédito, ele tem essa linha também planejada, como tem o Crediplan. Como funciona o Beleza em Crédito hoje? Beleza em Crédito, ele foi criado com uma infraestrutura para atender os sonhos, né? Então, nós entendemos que e foi feita uma pesquisa de mercado, no segmento feminino, o que ela mais gostaria, né? Então, quando você chegava numa pesquisa e perguntava para uma mulher: "Olha, qual que é o seu sonho?" O que nós esperávamos quando nós fizemos essa pesquisa? Que a mulher falasse: "Ah, meu sonho é comprar uma casa própria, é ter um carro, é montar o meu próprio negócio, é ter um filho". A gente esperava mais ou menos esse tipo de pergunta quando você falava: Qual que é o seu principal sonho?". Quando nós
pegamos essa pesquisa, a gente estava falando, qual que é o seu principal sonho? Olha, fazer uma cirurgia plástica, fazer uma lipo, colocar um silicone. Aí eu falei, poxa, e coincidentemente, há 2 ou 3 meses atrás, a Jana Braga, que é a diretora a diretora comercial do Beleza em Crédito, tinha me falado, olha, Val, nós precisamos criar uma linha de crédito que nós atendêssemos o mercado de cirurgia plástica, mas da seguinte maneira, tem que ser um crédito de baixo custo, praticamente sem juros, não pode consultar SPC e Serasa, e tem que ser parcelado em até 60 vezes no mínimo. Eu falei, poxa, ô Jana, você tá de brincadeira, né? Aí eu vim naquela história do risco, né? Mas e o risco? E se a pessoa não pagar o banco? Ela falou assim, não sei, isso é um problema seu. Então pesquisa aí, vê o que você consegue fazer e ponto. Só que daí, meses depois, aconteceu essa pesquisa. Aí eu falei, poxa, eu chamei a Jana, falei, Jana, nós temos uma pesquisa de mercado que de cada 10 mulheres entrevistadas, 7 dizem que seu principal sonho é fazer uma cirurgia plástica. Aí ela olhou para mim e falou, eu já sabia disso. Porque eu converso com muitas mulheres, eu tenho hoje tantos mil seguidores e 80% é mulher e mulher fala com mulher e fala exatamente isso. E aí eu fui entender esse mercado, entender o mercado da cirurgia plástica e concordei com a Jana que nós teríamos que ter uma linha de crédito flexível, de baixo custo de taxa de juro e a prazos alongados e que não tivesse burocracia. Resultado, como é que funciona o Beleza em Crédito na prática? O cliente também se planeja, ele pode tirar esse crédito a partir da terceira parcela paga, com uma entrada mínima de 35% no valor de 5 a 100 mil reais. E ele tem liberdade de escolha da sua equipe médica, ele tem liberdade de escolha do hospital ou da clínica que ele vai fazer cirurgia plástica, de qualquer situação que for necessária para a cirurgia dela no caso, ou dele também, porque a gente atende também homens com isso, com esse produto. E isso foi, no começo teve os seus percalços, né, os seus problemas, tal como qualquer produto novo no mercado, mas hoje a gente atende em média 70 pessoas por dia e aprovamos em média 20 a 25 contratos por dia, para você ter uma ideia. Isso do Brasil todo, Isso né? no Brasil todo. Até fora. Até fora, né? Tem a Jana parece que atendeu uma cliente do Japão, uma outra parece que da Irlanda ou Holanda, não me lembro mesmo o país, no Paraguai, na Argentina, desde que a pessoa sendo brasileira, né? E tendo um CPF, a gente consegue atender. Então, o Beleza em Crédito ele está se tornando um fenômeno, tanto que tem outras fintechs no Brasil inteiro, no Brasil inteiro é exagero, né? Mas tem outras fintechs do Brasil que estão em contato comigo, que nós estamos negociando a tecnologia de API para o Beleza em Crédito, porque ele é uma tecnologia também, né? Por isso que nós somos uma fintech, e o regulatório, o sistema de governança da linha de crédito e resultado, lucro e operação. Né? E a gente está negociando com outras 6 fintechs já, que nós vamos disponibilizar a nossa tecnologia do Beleza em Crédito para que eles também realizem isso. Porque O Beleza em Crédito poderia se transformar numa franquia. na verdade, ele é um produto registrado, né? Então, o mercado de franquia, ele existe várias possibilidades e deve se tornar uma franquia, a própria marca Beleza em Crédito. Mas o que está por trás da marca é a tecnologia financeira, né? É a tecnologia financeira, o estudo de viabilidade econômica e o estudo de lucro dele, do próprio produto. Então, a franquia ela vai caminhar por algo inevitável, inclusive a gente já tem isso dentro da nossa estrutura, né, como negócio, e também a licença do produto em si para que outras fintechs operem. O resultado, está virando assim, uma espécie de rastilho de pólvora, né? Está virando um fenômeno de crédito, e baseado, inclusive, na mesma filosofia, em dar crédito para quem não tem crédito. E isso está nos tornando uma referência nesse mercado em nível nacional. E a gente fala com muita segurança, com muita propriedade, que ninguém faz o que a gente faz. Ninguém faz, porque todo mundo segue o mesmo caminho, nós somos ao contrário. E hoje o Beleza em Crédito é esse sucesso. Hoje, inclusive hoje que a gente está realizando o podcast, que hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2. Dia 2, né? 2 de abril. Nós pagamos, se eu não me engano, 3 contratos hoje. 2 ou 3 contratos, não tenho certeza. Inclusive, recentemente aqui a Jana está recebendo aqui a Márcia, que vai gravar também no podcast contigo, recebendo o seu crédito com o maior prazer, um crédito barato, que ela paga com facilidade, porque não aperta ela, e ela está realizando o sonho dela. Muito bem.
E a VF hoje também tem soluções e meios de pagamento, que Isso. é uma solução para empresários, para lojistas. Como que funciona esse produto específico, Val? O meio de pagamento hoje, ele tem algumas alternativas muito interessantes. Todo mundo entende que o meio de pagamento é apenas uma máquina de cartão, e não é. Máquina de cartão, Ângela, não é tudo igual. Tem as suas particularidades. Você vê uma avalanche de empresas no mercado hoje fazendo tráfego pago, que diz da seguinte forma: taxa a partir de 0,89% ao mês. Né? Taxa a partir de 3 ponto alguma coisinha e você recebe à vista. Né? Ou no dia seguinte, que a grande maioria faz isso. Todo mundo se trabalha a taxa. Todo mundo vai com taxa. O comerciante, quando ele liga para a gente aqui, você tem máquina de cartão? Tem. Qual que é a sua taxa? Né? Mas, na verdade, a taxa é o que menos vai atrair a facilidade do meio de pagamento. O que muda o jogo no meio do pagamento é o facilitador de vendas. É o que eu falo para todo mundo. Hoje, quando você tem um comércio, independente do segmento dele, mas digamos que você tem um comércio, por exemplo, na área da construção civil, você vai passar seu cartão de crédito, meio que em geral, praticamente 100% ali do comerciante, ele fala assim: olha, eu só parcelo em até 10 vezes sem juros. Não é assim que você conhece? E na verdade não existe sem juros. O juro está embutido no produto. O comerciante sabe disso e o cliente também sabe disso. O cliente é um cara inteligente, ele sabe que ele não está pagando sem juros, ele sabe que ele está pagando com juros e o juros está embutido no produto. Como está embutido o imposto, como está embutido os custos de operação, como está embutido ali os funcionários e por aí vai. O empresário, de sua vez, ele pensa o quê? Poxa, eu vou me preocupar com taxa, né? Vou preocupar com a taxa, porque se eu tiver uma taxa alta, vai me sufocar e eu não vou conseguir parcelar para o meu cliente sem juros. E na verdade não é sem juros. O que, que nós pensamos quando nós criamos o meio de pagamento da VF Money? Que nós criaríamos um facilitador de negócio. Então, a partir do momento que o cliente tem as nossas operações de máquina de cartão, ele pode parcelar em até 21 vezes, recebe à vista, com uma taxa de correção, que nós não chamamos de taxa de juro, Ângela, uma taxa de correção que é de 1,09 ao mês, em média, que isso vai dar em torno de 22,5%, 23% ao longo das 21 vezes. O cliente vendedor, o comerciante, recebe à vista. Tudo que ele vender de meia-noite a meia-noite, ele recebe no dia seguinte, 11 horas da manhã. Ou ele pode optar em receber na hora, que nós chamamos de D0. É uma opção dele. Paga um pouquinho mais de taxa, mas em compensação ele recebe na hora. Isso depende de cada comércio e também da aprovação da sua linha de crédito aqui. E a partir daí ele tem um facilitador de venda, porque ele vai dar a opção para o cliente dele em parcelar em 21 vezes com uma taxa de correção muito baixa, que é incomparável no mercado. Eu bato no peito e costumo dizer que a gente tem hoje o melhor facilitador de pagamento com a melhor taxa de operação financeira do Brasil. Não tem igual no mercado. Porque nós pensamos com a mesma filosofia do Credit Plan, a mesma filosofia do Beleza em Crédito, em dar crédito para quem não tem crédito a baixo custo. Essa, inclusive, é a grande graça e por isso que foi criado as fintechs no Brasil. Justamente para criar esse facilitador entre o tomador do crédito, entre a pessoa que quer emprestar crédito de uma forma simplificada, com baixo custo de operação, 100% digital e que tenha essa comunicação. Então, quando nós criamos a máquina de cartão, nós criamos um conjunto de operação de meio de pagamento. O que é esse conjunto? Ele pode atender no link de pagamento, ele pode atender num sistema de recorrência, que é o sistema de assinatura. Você mesmo já deve ter comprado até vinho por assinatura, academia por assinatura, estética por assinatura, carro por assinatura, viagens por assinatura. Então você tem um leque de exploração no meio de pagamento. E o cliente que entender isso, o vendedor que entender isso, o comerciante que perceber que quando ele tem um meio de pagamento inteligente, que cria facilitadores de venda, ele muda o jogo da sua empresa. Porque ele pode oferecer várias possibilidades. Recentemente, nós fechamos agora uma empresa que trabalha com viagens, é uma agência de viagem. Como é que funciona hoje o mercado de viagem? Você vai lá, vai fazer um pacote que você vai viajar por Nordeste. Aí você paga por 24 meses, em média, naquele pacote, numa agência de viagem qualquer aí. Não vamos falar nomes para não fazer publicidade, nem a empresa, já que a gente está falando mal delas.
Quando você terminar de pagar, você viaja. É mais ou menos assim. Às vezes você paga 50%, 60% e aí você consegue uma linha de crédito para você viajar no restante no cartão de crédito. Não é assim? Uhum. O que funciona hoje nesse sistema de meio de pagamento que nós temos aqui? O sistema de assinatura de viagem. E nós conversamos com essa empresa, ela entendeu esse processo. Então, como é que funciona? Ela coloca o valor da parcela da sua viagem na recorrência de cartão. Quando você pagar 35%, 40% do valor da sua viagem na recorrência, ela já disponibiliza o crédito para você e você continua pagando na recorrência de cartão. Isso fez com que a empresa duplicasse o seu ticket médio, que ela aumentasse o número de viagens, porque a pessoa não precisa ter o total do limite. Digamos que a sua viagem vai custar 20 mil reais, 10 mil reais, não importa, você não precisa ter os 10 mil de limite, você precisa ter o valor da parcela. Então, digamos que você pegou uma viagem que custa 10 mil reais e dividiu aí por 20 vezes, né? Você vai pagar uma parcela aí de 10 dividido por 2 vai dar 5, de 500 reais, né? Você precisa ter o limite de 500 reais. Então, todos os meses vai debitar 500 reais na sua conta. Quando você pagar 40% da sua viagem, você já pode viajar. Então, você consegue planejar a sua viagem para você, sua família. Você consegue pagar de forma facilitada, porque a empresa ali, a agência de viagem, criou esse facilitador para você. Você realiza o seu objetivo, o seu sonho de fazer a sua viagem e não te aperta financeiramente. E a empresa do outro lado também dobra o seu volume de venda, aumenta seu ticket, aumenta sua operação, receita, mais lucro e todo mundo sai feliz. Então, o meio de pagamento hoje da VF Money é criar um facilitador de negócio para todo mundo. E quando você facilita a venda, você vende mais. Simples assim. E a gente tem um estado, Val, extremamente rico economicamente, voltado muito para o agronegócio. Sim. E o que a gente percebe é que esse setor também tem buscado muitas soluções Sim. aqui na VF, né? Sim. Por exemplo, dentro de todos esses produtos hoje que você diz que o banco tem, quais se enquadrariam melhor nessa linha do agronegócio que poderia ajudar tanto o produtor quanto uma leiloeira, por exemplo, quem trabalha diretamente nesse setor? Bacana, Ângela. Nós agora fechamos uma grande parceria com a Dueto Assessoria e também com a NSA Consultoria, que é do meu amigo Carioca, Newton Carioca, ele é conhecido por Carioca aqui em Campo Grande, um cara excepcional, o Léo, o Leonardo e a Cíntia, e fechamos uma parceria muito inteligente com ele. De que maneira? Eles vão levar o nosso meio de pagamento, já estão levando o nosso meio de pagamento para o mercado da pecuária. Então, as leiloeiras, os vendedores de gado e os chamados shoppings também, que são colocados quando a pessoa vai até a fazenda comprar, vão ofertar para os seus compradores, dar a possibilidade para os seus compradores a pagar no cartão. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, que nós fomos inclusive até 10 horas da noite nessa reunião, porque virou um bate-papo, não só uma reunião, e aí nós falamos da seguinte maneira, eu cheguei para a empresa, na verdade para a proprietária, né, vendedora desse gado, e disse para ela o seguinte, ela falou assim, mas por que a pessoa compraria no cartão? Falei, com a mesma filosofia quando ela vai comprar uma TV, quando ela vai comprar uma passagem aérea, quando ela vai comprar uma joia, quando ela vai comprar uma geladeira, quando ela vai comprar um sofá, uma cama, tudo é ofertado no cartão de crédito. Por que ele é ofertado no cartão de crédito? Porque é um facilitador de pagamento. Imagina você vai comprar lá um lote de gado que custa 100 mil reais. Você tem que pagar à vista. Mas, de repente, a leiloeira ou o vendedor, o dono desse gado que está vendendo nesse leilão, fala assim, olha, você tem a oportunidade de pagar no cartão. Tem sim uma taxa de correção, mas a oportunidade está aqui. Você não precisa necessariamente me pagar à vista, porque eu vou receber à vista do mesmo jeito. Porque você vai parcelar no cartão, o banco vai me pagar à vista e você continua pagando seu cartão de crédito da forma que você achar interessante. Ah, mas e o juro? 1,09% ao mês a longo prazo, a 21 parcela. A pessoa vai fazer conta, Ângela, isso é meio que óbvio. Então, pera um pouquinho, qual que é a vantagem de eu pagar no cartão? Eu tenho milhas, eu tenho correção, eu tenho alternativa de facilidade e eu tenho o que nós chamamos de facilitador. Em vez de eu disponibilizar 100 mil reais à vista em cash ali no Pix, eu parcelo essa conta e vou usar esse dinheiro para comprar um produto que eu preciso comprar à vista e eu vou barganhar o preço porque eu estou pagando à vista. Então, o comprador desse gado, sendo leilão ou sendo nos shoppings, na fazenda, ele vai fazer conta.
Ele vai fazer conta, ele vai analisar. E foi o que eu falei para ela. Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou comprar se eu não sei que eu tenho essa oportunidade? E ela achou interessante. E a Dueto e também a NSA, que é do Carioca, do Léo e da Cintia, eles viram isso aí até inclusive o Carioca fala é intangível, porque Uhum. eles viram a oportunidade de solucionar um problema que é criar um facilitador. Porque o gado de corte, por exemplo, que é o gado magro que vai para leilão, ele não tem prazo. As leiloeiras, por sua vez, também entenderam isso, porque eles pensaram o quê? Espera um pouquinho, eu estou criando um facilitador para o comprador. Se o comprador iria comprar 50 mil, ele já pode comprar 70, 80 ou até 100. Vou facilitar o pagamento para ele, eu vou receber à vista de qualquer forma e todo mundo sai ganhando com isso. E aí veio a seguinte analogia de mercado. Numa análise feita, nós entendemos que o gado PO ele é parcelado, o gado de elite que nós conhecemos, ele é parcelado em até 30 parcelas no boleto bancário. E aí vem uma situação chamada inadimplência. Espera um pouquinho, mas existe inadimplência no mercado da pecuária, um mercado tão rico? Existe, mas não a inadimplência que a pessoa não paga. É no boleto, Ângelo. Chega o boleto para o cliente, lá 30 boletos. Lá no meio, lá na sua oitava parcela, ele teve um imprevisto financeiro. Porque ele é um pecuarista, mas ele também é um empresário. E todo empresário tem problema financeiro. É difícil alguém no Brasil que está 100% bonitinho, com dinheiro em caixa, sobrando dinheiro. Tá? Não é uma alegria que nós temos no Brasil. Tem mês que aperta, sempre Tem mês tem. que aperta. Aí o cara liga pro vendedor, pro dono daquele gado, fala: segura para mim esse mês, eu vou pagar só o mês que vem. Ele não paga juros, não paga correção, não paga nada. E por sua vez, o vendedor fala: poxa vida, por que eu vou sufocar o meu cliente, né? Mas isso gerou uma inadimplência que navega aí na ordem de 25% a 30% nesses boletos, né? E não uma inadimplência não recebível, 100% perdido, mas uma inadimplência que ela vai protelando, ela procrastina aquele pagamento, consequentemente dá essa insolubidade financeira. Diante disso, nós levamos o sistema de recorrência. E o sistema de recorrência funciona tal como eu expliquei agora há pouco, como Uhum. agência de viagem. O cliente vai comprar, ele vai parcelar o touro, a vaca, o boi, não importa o que ele vai comprar ali, ele vai parcelar essa parcela na recorrência de cartão, ele não precisa ter o limite total daquele lote, só o valor da parcela no limite, e não vai ter problema também com dor de cabeça. Ele não vai ter que se preocupar em não pagar o boleto, ter que pagar uma multa, ou isso, aquilo, ou sofrer um protesto porque ele esqueceu de pagar, ou porque ele não teve dinheiro naquele momento. E o vendedor, por sua vez, também fica tranquilo, porque ele tem uma conciliação direta na recorrência. Ele recebeu, debitou do cartão do cara, do comprador, esse dinheiro vem direto para o vendedor, sem nenhum outro tipo de dor de cabeça. E isso é criar filosofia diferente de mercado. E te responde a sua pergunta inicial, o que nós temos de diferente? É levar para vendedores, para compradores, facilitadores e negócios financeiros inteligentes, que vai facilitar vendas, criar conexões, formatar relações e garantir o aporte necessário financeiro para qualquer formato. O mercado da pecuária entendeu isso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e isso está se tornando fruto de tal maneira que nós já temos cliente de Cuiabá, de Brasília, de Santa Catarina, do interior de São Paulo, e eu não tenho dúvida que vai ser tal como Beleza em Crédito. Daqui a pouco vai virar assim um Deus nos acuda nesse formato. Por quê? Porque nós estamos levando inovação de mercado. E quando eu falo inovação, não é trocar o velho pelo novo, é filosofia de trabalho, é inteligência comercial, é rapidez no raciocínio empresarial e levar para aquele vendedor, levar para aquele comprador uma facilidade que ele não está acostumado a ter. Isso se tornou a BF Money o banco que mais cresceu no Brasil e por isso somos referência hoje nesse mercado de banco digital. A gente falou das opções, das soluções para o agronegócio, agora eu quero também entender como que funciona o crédito estruturado para construtoras e incorporadoras. Esse é um mercado muito grande. O mercado de construção civil, tanto na área imobiliária quanto na área corporativa e empresarial, ele domina um setor que movimenta um PIB no Brasil fora do comum, tal como o próprio agro. Se você andar hoje em Campo Grande, em Cuiabá, em Goiânia, no litoral catarinense,
no Paraná, no Norte, Nordeste, não tem aonde você vai no país que não está sendo levantado um prédio vertical, comercial, residencial, está tendo hoje mesmo essas ampliações nos chamados bairros especiais ou bairros parques, como são colocados, que são construídas ali 5, 6 torres num único terreno, e ali tem escola, ali tem supermercado, ali tem farmácia, ali tem hospitais, tem tudo dentro de um único bairro vertical. Não só nessa situação vertical, mas no horizontal também. O horizontal continua sendo muito construído. Aqui em Campo de Meias tem vários, nós conhecemos, mas até pouco tempo atrás, até 5, 6 anos atrás, quando se falava em bairros, era apenas horizontal. Como tem as Coabs, né, que surgiu lá no passado, mas hoje tem condomínios fechados, aqui em Campo Grande tem Dama, tem Alphaville, outros estados tem Estilos, tem Povis, tem vários formatos de bairros que são personalizados para cada morador. E surgiu agora os bairros parques verticais, né, que são as torres, né, de 12 andares, 20 andares, 15 andares, tudo quanto é tamanho, e são várias torres juntos num terreno só e que se formaram esses bairros parques. Mas eu estou dizendo isso aí por quê? Porque existe essa infraestrutura comercial, Ângela. E essa demanda, ela precisa de dinheiro. Então, todo empreiteiro, toda incorporadora, toda construtora, ela é um empresário. E o empresário no Brasil foi aquilo que nós dissemos. Ela não tem um crédito estruturado para que ela saia da sua infraestrutura de empreendedorismo já com o financeiro, para garantir a sua sustentabilidade de obra, pagar os seus funcionários, pagar todas as suas demandas, impostos, etc. Ele precisa de buscar dinheiro no mercado. E o crédito estruturado, hoje, que para construtoras e incorporadoras, ele tem esse facilitador. Porque quando uma incorporadora procura nós aqui para fazer esse projeto, para captar esse recurso, nós temos fundos parceiros contratados aqui dentro da VF Money, que juntou com a nossa infraestrutura e com a nossa expertise comercial, e nós viabilizamos esse recurso para essas incorporadoras e construtoras. Como é que funciona na prática esse crédito? Ele é uma linha de crédito relativamente barato. Naturalmente, quando você fala em juros no Brasil, nunca é barato, e eu entendo o empresário nesse sentido e compartilho dessa dor com ele, mas é o que nós temos. Criamos dentro dessa estrutura, né, de negócio que ele já tem formatado. Quando a pessoa vai construir aí um prédio, um edifício, ela já tem uma infraestrutura de negócio formatado, ali ela já tem uma planilha de custo, o VGV, que é o valor geral de vendas, ele tem a sua estrutura de arquitetura, não só construtiva, mas do negócio em si. Ele já tem uma pesquisa de mercado para quem ele vai vender esse imóvel no futuro. Traz aqui para a gente, nós desenhamos esse projeto financeiro, trabalhamos a formatação de como vamos buscar esse dinheiro no mercado, trazemos esses fundos parceiros para dentro da operação e viabilizamos o crédito para ele em sistema de tranche. Ele tem uma entrada do valor que ele precisa e a partir daí com as medições da obra. Então, ou seja, nós vamos acompanhando o processo construtivo, vamos liberando esse crédito para esse consultor, para essa incorporadora de forma justa, com a taxa de juros justa, que eu garanto que é melhor do Brasil também, e a partir daí ele tem fôlego financeiro para terminar a sua obra, que geralmente é um período aí de 3 a 4 anos para levantar um edifício, por exemplo, se fosse um edifício comum. Essa infraestrutura, Ângela, ela permite que o empresário, o dono dessa construtora, dessa incorporadora, cria fôlego financeiro, mas que ela garante o processo construtivo dela e cumpre os seus prazos. Porque uma construtora hoje que ela vai levantar um edifício comercial ou residencial, não importa, ela tem prazo para entregar por força de lei. Então, se ela prometeu que ela vai entregar um apartamento para aquele comprador dali 4 anos, ela precisa cumprir. E se ela não cumprir, ela vai perdendo pontos, ela vai tendo problema jurídico, por aí vai. Então, as incorporadoras e construtoras, elas se profissionalizaram nesse sentido. Se profissionalizaram no sentido construtivo, na tecnologia de construção e também se profissionalizaram na ordem de captação de venda. E o mercado no setor imobiliário está muito aquecido. Muito aquecido. É um dos mercados, como eu disse no começo aqui da nossa entrevista, que ele é um dos mercados mais pujantes que tem no Brasil, tal como tem o agronegócio. E com volumes expressivos e volumes financeiros aí, de forma assim, que você olha assim e fala, caramba, da onde que surgiu tudo isso? Se você colocar aqui só em Campo Grande, no nosso estado, hoje,
está sendo, hoje, atualmente, tem de 4 a 6, se eu não me engano, são 6 condomínios de altíssimo padrão, que um terreno custa R$ 1 milhão e já estão praticamente todos vendidos. Isso é empreendedorismo, isso é acreditar no município de Campo Grande, acreditar no estado, porque esses empresários, eles acreditam no sonho deles, no objetivo deles e implantam isso no mercado. E nós aqui da VF Money está aqui para ser parceiro deles, para viabilizar recursos, para viabilizar um crédito rápido, de forma justa, de forma organizada, planejada e de baixo custo. Com certeza, é a visão de mercado também. E falando ainda nesse setor imobiliário, eu quero falar lá da ponta como home equity, que também é uma opção para quem quer soluções financeiras que tem um imóvel, precisa de dinheiro. Como é que funciona, Val? O Home Action, eu costumo dizer que ele é o produto de crédito mais barato que tem no Brasil hoje. Ah, voltando àquele assunto do crédito, a maioria das pessoas que precisam do crédito hoje, ela deixa as coisas acontecerem da pior maneira possível. E nem a gente brinca, ela deixa estourar o cartão de crédito, o limite, o cheque especial e por aí vai. O Home Action, ele soluciona uma série de problemas, mas o importante do Home Action, que é o crédito com garantia de imóveis, é a facilidade que ele tem na hora de você tomar um crédito. Independente do segmento ou do motivo para esse crédito, você sempre tem que pensar num facilitador, né? Que é o que eu sempre falo. Facilite a sua vida financeira que você vai concluir o seu objetivo futuro. Por que disso? Como é que funciona o Home Equity hoje? Ele serve muito para você fazer uma alavancagem de dinheiro segura, tanto para você empreender, quanto para você ter uma solução financeira para regularizar a sua vida financeira. O Home Equity, ele é um produto inteligente. Por quê? Você consegue ter uma taxa de juro que ele é a partir de 1,09% ao mês e você paga ele a longo prazo. E funciona da seguinte maneira: o seu imóvel, ele é a garantia do negócio, ele é o aval dessa operação. Então, quando você tem um apartamento, você tem uma casa, você tem um imóvel rural, uma chácara, uma fazenda, você está colocando ela como seu avalista. Você não precisa sair desse imóvel, você não precisa se desprender dele de alguma maneira. Você pode, inclusive, ter ele alugado nesse período, caso seja um imóvel de aluguel, e você consegue fazer com que esse imóvel, que tem um dinheiro ali imobilizado, parado, trabalhe para você. Digamos que você tem uma casa, que essa casa está alugada por 2 ou 3 mil reais. Está alugada essa casa, você está recebendo o aluguel dela, que gera em torno de 0,5% do valor daquele imóvel. Mas você precisa comprar uma outra casa ou construir uma outra casa para alugar. E você não tem dinheiro, mas você tem um imóvel ali que vale R$ 1 milhão, né? Que está parado. Você não vai vender essa casa. Você não quer vender, você tem ela para alugar. Você já investiu nela para alugar. Então o que você faz? Você usa aquela casa ali, capitaliza ela, viabiliza ela como uma garantia de negócio, você ganha, recebe esse recurso pagando uma taxa de juro muito barata, porque ele é uma excelente avalista, ele é uma excelente garantia para o banco. O banco vai te fornecer esse crédito e você constrói a outra casa e põe para alugar de novo. Consequentemente, o valor dessa parcela é pago pelo aquele aluguel. Então, ou seja, ele é uma forma inteligente de você alavancar dinheiro com baixo custo operacional de taxa de juro e de uma forma simplificada que você não depende de ninguém. Depende de você, da sua capacidade de pagamento e, consequentemente, da sua garantia. Um exemplo. O outro exemplo, quando você tem um imóvel em garantia, você está dando aquele imóvel em garantia, você tem uma segurança que você não está dependendo absolutamente de ninguém. Você não está buscando uma balista de um amigo, de um familiar, ou qualquer outra situação. Você está usando a sua própria estrutura de vida para garantir o seu próprio negócio, a sua própria operação financeira. Isso faz com que você tenha mais sossego. Psicologicamente, você fica mais tranquilo. E o Home Equity, ele é um crédito que é o crédito com garantia de imóvel, ele é um crédito que faz com que te proporcione que você faça uma alavancagem de dinheiro de grande porte. Hoje, qualquer casa boa aí, num bairro bom, ela vale acima de R$ 1 milhão. Você consegue viabilizar até 60% do valor desse imóvel como recurso financeiro a baixo custo. Porque você tem uma taxa a partir de 1,09 e parcela até 240 vezes. O que define o tamanho dessa taxa? Por que ele é a partir? A capacidade de pagamento do cliente, o valor da garantia que ele está colocando no seu avalista e o sistema de operação que ele vai usar esse dinheiro. Isso é que define. Porque quando a pessoa, o fundo, o banco vai fazer uma análise de crédito daquele cliente, ele pensa em duas coisas. Ele tem condição de pagar essa parcela que ele está assumindo de acordo com a renda que ele tem? Tem condição.
Então, ponto, ali ele já tem uma condição positiva para ele ter uma taxa melhor. Ele tem um score, um rate financeiro que permite que ele pague essa parcela de forma tranquila? Ele tem. Baixa, melhora a taxa. Então, essa funcionalidade de um crédito com garantia de imóvel, isso é muito tranquilo para o banco, que é diferente de um crédito que você vai dar pessoalmente, que a garantia é uma outra pessoa, é um aval, que caso você for necessário você executar essa dívida, você tem duas pessoas para executar. E no caso do imóvel, você tem uma só. Então o banco pensa muito nisso. Por isso ele se tornou um crédito muito barato e é um dos créditos mais vantajosos que tem no Brasil. Eu costumo dizer, e eu falo para muitas pessoas que buscam esse crédito aqui na VF Money, que é a melhor opção que tem. Eu não busco, eu não vejo outra opção de crédito no Brasil com mais facilidade, mais barato que o home equity, que o crédito com garantia de imóvel. E eu explico muito isso para quem está tomando esse crédito, para quem está buscando esse tipo de crédito no mercado. Primeira coisa que ele precisa entender é que ele não está vendendo o imóvel dele. O imóvel não é um produto de venda. Então, por exemplo, tem muita gente que chega aqui e fala o seguinte: olha, eu quero 500 mil reais de empréstimo, minha casa vale 2 milhões. Então, eu preciso pegar 1 milhão pelo menos, porque eu não posso dar a minha casa como garantia pegando apenas 500 mil. Não é assim que funciona. E não é assim também que o cliente deve pensar, porque ele não está dando a casa dele como garantia. A casa só está sendo uma baliza da operação dele. Então ele não deve jamais pensar que ele está colocando a casa dele como penhora ou como qualquer outro tipo de operação. A casa só é o aval dele. Ele tem que pagar esse crédito, porque se ele pagar esse crédito, ele vai ter mais crédito no mercado. E ele está pegando um crédito muito abaixo do mercado, em termos de taxa de juro. Então a casa é o avalista dele, que é dele mesmo, ou seja, ele mesmo avaliza ele mesmo tem a solução financeira que ele precisa e numa taxa de juros muito barata. E essa taxa de juros faz com que ele consiga ter fôlego financeiro para construir o seu empreendimento, para pagar suas contas ou para empreender de alguma maneira. Não importa exatamente o que ele vai fazer com o dinheiro. O que importa é que ele tem esse facilitador, essa possibilidade de ter a sua taxa de juros barata e com volume expressivo de crédito. E repito, ele não está vendendo a casa dele é apenas um aval. E assim faz com que esse jogo do dinheiro se torne algo mais flexível. E essa flexibilidade que existe hoje no mercado não existia tempos atrás. E isso só foi possível, Angela, graças às fintechs. Foi ela que popularizou o mercado do crédito de home equity. Você pode perceber, os bancos tradicionais não oferecem isso, mas existe há muitos anos. As fintechs chegaram e falaram assim: olha, veja bem, você pode pegar um crédito, dar a sua casa de garantia e pagar uma taxa de juro a partir de 1%, 1,09% e parcelar em até 240 vezes ainda. Simples assim. Não, mas consegue? Consegue. Mas meu nome tá sujo, consegue do mesmo jeito, porque você tem um grande aval que é a sua própria casa. Então ele é um facilitador de crédito fantástico que tem no Brasil hoje e a VF Money tem isso como produto carro-chefe aqui dentro. E quando você explica, né, a natureza do produto e como ele funciona, você fala muito de possibilidades de negócios e investimentos dentro da própria liberação de crédito, Isso. né? E hoje a gente não pode enxergar, por exemplo, uma empresa que faz negócio, uma empresa financeira, apenas como um facilitador. Eu vou te dar um crédito, eu vou lá só para fazer um empréstimo e meu financiamento. É uma maneira também de aprender ali a trabalhar o seu dinheiro, mexer com o seu dinheiro. E hoje a VF Money também tem grandes possibilidades e facilidades de negócios para os investidores. Hoje os investidores também são muito bem-vindos. Afinal de contas, com dinheiro se faz negócios. E hoje como que a VF Money trabalha essa questão do investimento, Val? É aquela velha história, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Isso é fato. Isso é fato. Então, hoje eu vejo aqui dentro do banco oportunidades fantásticas para todo investidor e que a gente consegue trabalhar de tal maneira e de forma inteligente, transparente e levar isso para o investidor de uma capacidade de ganho bem acima do mercado, muito acima, eu diria. Por que disso? Porque quando nós atraímos e trazemos o investidor aqui para a VF Money, que vem através da nossa securitizadora, nós estamos levando para ele a oportunidade de compartilhar as nossas oportunidades. Porque quando você tem um banco, independente do segmento que ele tem, surgem as oportunidades. As oportunidades estão aonde? Estão justamente nas linhas de crédito. O que os bancos tradicionais e o mercado de investimento faz de uma maneira geral, né? Ele busca o investidor, paga uma taxa de juro
para ele ali uma taxa de correção em cima do CDI, que é a taxa Selic, em torno de 110, na melhor das hipóteses, 120, 130% do CDI, pega esse dinheiro, que vai dar em torno aí de, vamos colocar aqui, um pouco mais de 1% ali, na melhor das hipóteses, o investidor vai receber 1% daquele dinheiro, mesmo sendo um volume expressivo. Ele pega aquele dinheiro ali pagando 1% de rendimento e empresta na ponta nesses mesmos produtos que eu citei aqui, home equity, credit plan, cartão de crédito, cheque especial, capital de giro. Ele empresta em média a 6,5% ao mês. Então ele paga 1, empresta 6,5%, sobrou 5,5%. Ali ele vai pagar suas despesas. Então isso faz um quê? Faz uma roda, e por isso que bancos divulgam lucros astronômicos. Você vê aí, não vamos falar nomes aqui, mas você vê aí recentemente um dos maiores bancos que tem no Brasil privado divulgou um lucro de 70 bi, salvo engano, só no Brasil. Né? Olha o tamanho desse lucro. Por quê? Ele paga 1% para o investidor e empresta 6,5%. Então é óbvio que vai dar muito lucro. Se você colocar isso em proporção, ele dá 600% de lucro na operação. Né? Se você compra um produto, você compra essa caneca aqui por R$1 e vende ela a R$6, ela está dando 500% de lucro, que R$1 o custo. Então é mais ou menos isso que dá para os bancos. Aqui na VF Money é diferente. Quando eu trago um investidor para cá, eu gero com ele uma oportunidade de compartilhar o lucro do produto que eu estou vendendo. Então, por exemplo, hoje aqui vou te dar um exemplo para você que funciona muito forte aqui dentro da VF Money, em relação a compartilhamento de resultado. Nós temos aqui as máquinas de cartão. Né? Então, quando nós disponibilizamos uma máquina de cartão para a sua empresa, lá para o seu comércio, para o seu restaurante, para a sua loja de roupa, não importa para o segmento, tem uma máquina de cartão sua lá, você vende até 21 vezes e recebe à vista. Essa antecipação, ela é uma linha de crédito, e essa antecipação é um recurso disponibilizado pela VF Money. Então, nós fazemos isso em parceria com as adquirentes e colocamos isso no D0. E automaticamente a adquirente vai pagar no D1, aquilo da forma que eu te coloquei. Toda venda de meia-noite a meia-noite recebe no outro dia às 11 horas da manhã. Se você vender no D0 aqui com a gente e precisar receber isso no D0, você recebe em tempo real. Você passou a venda, 5, 6 minutinhos ali ou até menos está na sua conta. Essa diferença de um dia para o outro é um lucro na taxa de juros que você cobra dessa operação. O que nós fazemos? Quanto é que deu esse lucro? Ele deu 0,20 ao dia. Eu chamo o investidor aqui e falo, olha, eu vou compartilhar com você, eu vou te dar 0,10 ao dia. Isso eu dou transparência para ele, compartilho o lucro e mesmo eu dando 50% do que eu ganho, eu ainda ganho 100% da operação. E isso faz com que o investidor tenha um rendimento de forma inteligente, justa, acima do mercado e que ele participe desse jogo. Eu dei o exemplo do D0, mas nós temos inúmeras facilidades. Voltando lá ao mercado de estruturação. O D0, ele é um produto, vamos chamar assim, de varejo. Ele é um arroz com feijão dentro de um supermercado. E ele dá muito giro. Muito giro. Então, hoje nós temos o volume de operação, para você ter uma ideia, em antecipação de recebíveis de máquina de cartão de R$32 milhões por dia dentro da VF Money. Então você imagina o tamanho desse mercado. Ele é diário. Mas nós temos várias outras possibilidades de lucros reais. Vou dar um exemplo para você, voltando no mercado da construção civil, da consultoras e incorporadoras. Hoje nós formatamos projetos para consultores e incorporadoras e viabilizamos esse recurso através do investidor comum. O investidor vem aqui para a gente, nós negociamos a taxa de retenção daquela comunicação de venda, daquele empreendimento, trabalhamos para ele uma taxa de rendimento através dessa retenção desse recebível por ano, pegamos o dinheiro, capitalizamos a incorporadora fica capitalizada financeiramente e o recebível daquela incorporadora, que geralmente quando ele lança, ele já vende no mínimo 40% desse imóvel, vem como garantia e retorno com essa taxa de juros para esse investidor. Esse investidor compartilha o lucro dessa operação com a VF Money. Ou seja, se nós ganharmos aqui, exemplo, 10% na operação, 5% fica com o investidor. Se nós ganharmos 20%, 10% fica com o investidor. Esse compartilhamento de resultado em cima dessa operação de juros que está sendo cobrado dessa incorporadora é mais barato, porque ele elimina intermediários e grandes bancos e grandes estruturas de crédito.
O investidor, ele recebe melhor porque ele também elimina o intermediário que vai pegar e colocar num fundo qualquer, ele sabe exatamente para onde está indo o dinheiro dele, ele tem mais segurança, garantia de recebimento, compartilhamento de resultado e um rendimento muito acima que o mercado pagaria para ele. Isso é inteligência financeira, isso é capacidade de organizar o investidor, trazer ele para o jogo e ele participar diretamente como funciona o mercado de investimento. Isso fez com que a VF Money ganhasse notoriedade, levasse transparência para esse investidor, o investidor ser muito bem remunerado de uma forma justa e de uma forma que ele não tem risco. E dessa maneira, Ângela, nós conseguimos construir uma carteira de investimento aqui que nenhum banco digital no Brasil tem. Por quê? Porque eles trabalham a tradicional vinda do dinheiro que vem para dentro de um fundo que é gestado, tem a gestação desse financeiro por uma outra, gestação não, tá errado, né? Ele é gerido por uma Gestão. outra, ele faz uma gestão financeira. Gestação é boa, lembrei de uma certa deputada, né? que até sou a fã, brincadeira. Então, esse dinheiro é gerido, né? É organizado por uma gestora que daí sim essa gestora define aonde que ela vai implantar. O investidor não sabe nem para onde está indo esse dinheiro. Ele chega dentro de uma operadora, ou seja, de uma assessoria de crédito, que é colocada assim no mercado, e fala, olha, eu tenho 1 milhão para investir. Esse assessor de crédito, ele vai falar assim, olha, você põe aqui na minha plataforma, a plataforma tem esse fundo aqui tem um CDB, aqui tem um CDI, aqui tem um CRA, aqui tem não sei o que, aqui tem um CRI, aqui você tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, aqui você tem isso, aqui vai te pagar 100% do CDI, aqui 110% do CDI, aqui eu te aloco o seu recurso de forma que você vai ter um ativo aqui, que você vai ter isso, enche a sua cabeça ali e na verdade ele não te explica bolufa nenhum. E pega seu dinheiro e vai te pagar 1%. É o que você vai ganhar. Aqui na VF Money é diferente. Aqui, a gestão desse dinheiro é compartilhada. Então, quando ele entra dentro dessa oportunidade que nós temos aqui com ele, ele ajuda a fomentar empresários que realmente precisam desse dinheiro e esse empresário vai pagar um juro justo e que esse justo é muito maior que ele recebe nessas operadoras convencionais. E esse é outro tipo de inteligência financeira que nós estamos exportando para outras fintechs. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um grupo de empresários. Esse grupo de empresários são 12 empresários. Dos 12 empresários, 10 têm fintechs. E eles me contrataram, eu fiz um contrato com eles, inclusive o nosso jurídico está elaborando esse modelo, para que eu demonstre para eles, eu ensine eles como trabalhar o mercado financeiro de investimento sem passar por essa bolha, sem passar pelo risco que acontece aí, você está vendo aí na grande mídia, de roubos de banco aí que lesaram investidores, sem eles terem esse risco e eles conseguirem dar um rendimento justo, organizado, inteligente e capaz de solucionar o problema financeiro de todo mundo, do tomador desse crédito e também do investidor. E eu vou fazer isso no Brasil. Estou arrumando uma confusão danada, porque eu não sou um economista formado. Eu não tenho uma formação de economia, mas eu sei fazer conta. E a conta inteligente é aquela que você tem 2 ganhos, um que é seu e o outro que é do seu investidor. Se isso for justo, transparente e claro, todo mundo ganha. E como diz o meu amigo carioca, eu não quero ir para o céu sozinho, não tem graça nenhuma. Então eu compartilho mesmo. Eu compartilho o meu lucro, eu compartilho a minha inteligência, eu compartilho a minha capacidade de conhecimento e eu compartilho a nossa tecnologia para que todos possam ganhar. Porque isso faz parte do ser humano ser compartilhamento de resultado, é algo mais inteligente que existe no mundo. Eu não conheço nenhuma empresa que cresceu sozinho, só com a cabeça das pessoas. O cara tem uma mente pensando, mas ele precisa ter uma equipe, ele precisa ter parceiros, ele precisa ter braço. Para você ter uma noção, voltando nessa situação, hoje nós temos aqui sobre gestão 105 milhões de reais na Seco Utilizadora. E isso fez com que nós levássemos de lucro, de resultado, inclusive divulgamos esse mês agora de março. 2,11% de lucro para o investidor.
Não tem ninguém no Brasil que consegue pagar esse dividendo de forma transparente e justa. 2,11% vai dar aí 230 do CDI a mais. E eu conheço muito investidor aqui, que é investidor nosso aqui, que liga, pô, como é que é a mágica? Não, não tem mágica. Não existe mágica, não existe milagre, não existe receita de bolo. Existe inteligência financeira e compartilhamento de resultado. Isso faz com que o nosso investidor recebe 2,11% em média. Isso porque o mês de março só rendeu 20 dias úteis. Mês de abril, a previsão é de 22 ou 23 dias úteis de rendimento. Então, esse rendimento pode chegar a 2,30, 2,40 no mês de abril. E eu torço que isso chegue. Porque quanto melhor o meu investidor receber, mais eu compartilho o resultado, mais o tomador desse crédito fica feliz e todo mundo ganha. E essa lógica, né? Se você ganhou bem, imagina o banco. Imagina o Então banco. todo mundo E é o ganha. que eu falei na ocasião passada, Ângela. Banco nunca Banco nunca perde. perde. Banco nunca perde, banco só ganha. E não tem por onde perder mesmo. Que é a história que eu sempre falo. Espera um pouco, se você pega um dinheiro emprestado, e você vai lá, digamos que eu peguei 100 mil reais com você emprestado. Digamos que eu não sou banco. Eu vou te pagar 2% de juro. Mas eu vendo o meu produto. Eu pego aquele seu dinheiro para comprar esse copo aqui, essa caneca. Eu vou vender essa caneca por R$6, né? Eu paguei R$2 na caneca. Mais os 2% que eu pago, então eu paguei R$2,02. Mas se eu vendi por R$6 a caneca, eu ganhei, pô, 500% ali, 400% ali. Então como que banco perde, gente? Aonde que isso não dá lucro? Eu mostro aqui para todo mundo as nossas contas. Ontem, inclusive, nessa reunião que eu tive, eu mostrei o resultado. Eu abri minha conta e falei, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o resultado. Né? É como a gente fala do Beleza em Crédito. Beleza em Crédito se vende hoje 25 contratos por dia. Não vende mais porque nós não temos operação, não temos material humano para atender. Senão venderia muito mais. E a gente vai montar naturalmente, a Jana tá se virando com a equipe, tá fazendo isso. Então o banco nunca perde. Mas por que o banco nunca perde? Porque ele precisa trabalhar de forma capacitada, principalmente na questão financeira. E uma fintech hoje, se ela não pensar fora da caixa, ela também ela vai patinar. E a fintech, quando a pessoa monta uma fintech, ela pensa que ela montou um grande banco. Não, ela montou uma fintech. Então, para ela sobressair, para ela se tornar uma VF Money e ser o banco digital que mais cresce no Brasil, ela precisa ser inteligente, ela precisa trabalhar mais que todo mundo, o dono precisa acordar mais cedo e dormir mais tarde, como eu fiz ontem, ele precisa ter recursos administrativos em volta dele, pessoas, né, para poder levar essas informações e também ter informações, para daí ele falar que ele consegue ter uma fintech estruturada. E hoje no Brasil, a gente tem muitas oportunidades. O investidor aqui hoje, ele tem muitas oportunidades, ele só não conhece. E nós estamos aqui justamente para divulgar isso. Quanto mais investidor tiver aqui dentro do banco, quanto mais pessoas tiver aqui dentro do banco, quanto mais pessoas souberem quanto eu ganho, mais parceiros eu vou ter. Eu tenho certeza disso. Então não tenho medo nenhum. Ah, você vai contar quanto você ganha? Conto. É lógico que eu não vou sair aí, mar aberto, gritando no Instagram, gente, eu ganho tanto. Mas, quando a pessoa quer saber, quer entender e quer fazer parte desse jogo, quer fazer parte de um jogo diferente, fala comigo que eu tenho a solução. De forma transparente, honesta e muito justa. Por isso que a VF Money está se tornando o que está se tornando. Por ser justo, transparente e ter inteligência financeira para trabalhar. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais os principais produtos aqui da VF. Claro que além dessas linhas específicas de crédito, de facilitadores para negócios, de investimentos, tem o perfil de cada cliente que é analisado com muita cautela, com muito cuidado por cada um dos diretores e dos representantes. Quem hoje trabalha aqui na VF, quando senta com o seu cliente, tem a condição de analisar exatamente o que ele precisa, a linha de crédito mais adequada, o investimento mais adequado, enfim. Então a gente continua trazendo esses assuntos nos nossos próximos episódios e, claro, também aprofundando mais, né, cada produto desse para que as pessoas consigam entender a magnitude e também até que ponto isso, né, pode Claro. facilitar e ajudar a vida delas também. Esse foi o nosso episódio. Val, esquecemos alguma coisa? Na verdade não, mas eu quero só colocar para você como funciona essa estrutura toda, né? E de que maneira que eu levo isso para o mercado. Então hoje, para você ter uma noção do que nós estamos falando em termos de ganho e resultado, e quando eu falo em compartilhamento, eu falo em compartilhamento em todos os setores. Nós temos hoje 115, são 115 correspondentes, são 25 empresas parceiras, são 12 fundos de investimento, são
3 fundos de investimento em home equity, o crédito com garantia de imóveis, né? E uma equipe de 15 pessoas que trabalham aqui dentro. Todos nós estamos extremamente capacitados. Hoje, se você pegar, por exemplo, olha, eu quero ser um correspondente da VF Money, tem como? Tem como. Você vira um correspondente, você é treinado pela nossa equipe, desde treinamentos, como você mesmo ministrou aqui dentro, como treinamento de posicionamento social, posicionamento visual, posicionamento de marca, a inteligência financeira, a mostrar para esse correspondente que se ele tiver um conhecimento sobre o mercado financeiro, ele consegue se sobressair em qualquer situação. E tem correspondente hoje aqui, Ângela, que fatura mais de 30 mil reais por mês. Você mesmo conhece alguns. E isso faz com que essa vida dessa pessoa que está faturando esse dinheiro muda. Porque quando você tem uma solução financeira, que você tem uma clareza naquilo que você ganha, consequentemente a sua família vai estar muito, muito melhor assistida. Você vai ter um carro melhor, você vai se vestir melhor, você vai morar melhor. E isso faz com que essa prosperidade melhora a sua autoestima, melhora o seu psicológico, dá ganhos para você e sua família e faz com que você seja mais feliz. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam viver em função do dinheiro, mas em função da prosperidade, sim. Isso é bíblico, isso é coisa de Deus. Deus sempre falou, prospere. Né? E essa prosperidade depende muito de conhecimento e trabalho. E é o que eu falo para todo mundo, inclusive hoje, né, eu cheguei a fazer um post sobre isso. Ninguém, Ângela, vai ficar rico pelo que ganha. Eu não conheço ninguém que ficou rico pelo que ganha. Ele fica rico pelo que guarda. Então, se ele tiver inteligência suficiente para guardar o seu dinheiro, ele vai ficar milionário em pouco tempo. O que guarda e aonde guarda também, né? Exatamente. A forma, né? Formato que ganha. Exatamente. E o sistema, viu, Ângela, ele não quer te ensinar a ganhar dinheiro. Para quê? Eu prefiro que você dependa de mim. Aqui é o contrário, o nosso sistema quer ensinar você a ganhar dinheiro, desde que você ganhe dinheiro compartilhado com a gente. Todo mundo tem que ganhar. Como diz o carioca, também não quer ir pro céu sozinho. É muito sem graça. Eu quero ir pra lá também. A gente continua essa conversa nos nossos próximos episódios. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau.